Sejam bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma apresentação de um livro e hoje vamos falar sobre o Dicionário do Progressismo, que eu tenho aqui ao meu lado, portanto, um livro francês com o título original Le Dictionnaire du Progressisme, escrito por 3 autores franceses e que já vamos ver quem são e vamos falar do que é o progressismo, o que significa quando nós falamos da ideia de progressismo, ou seja, que vem de progresso, o que significa na história das ideias quando nós falamos da ideologia progressista. Bom, antes de mais, estes 3 autores, Olivier Dard, Frédéric Rouvillois e Christopher Boutin, foram os coordenadores deste dicionário que tem mais de, cerca de 130 colaboradores e centenas de entradas sobre definições do que significa o progressismo no espaço e no tempo, portanto, na história, e sem mais demoras vamos ver quem são os autores. Portanto, Olivier Dard, professor de História Contemporânea na Sorbonne, em França, que editou vários trabalhos, entre outros o seu livro Bertrand de Juvenal, pelas edições Perrin, em 2008, e o seu grande livro biográfico de Charles Maurras, da edição Armand Collin, escrito em 2013. Portanto, é um autor, historiador, professor na Sorbonne, que tem uma vasta experiência dentro da história e da ciência política. Depois, outro autor, também coordenador do Dicionário do Progressismo, Frédéric Rouvillois, professor de Direito Público na Universidade de Paris-Descartes, que tem algumas obras, entre outros, A Invenção do Progresso, 1680-1730, pela edição Quimet, e depois por uma nova edição do CNRS, escrita em 2011, e também O Dedo de Deus, da Nouvelle Librairie, da Nova Livraria, escrita em 2021, um livro muito recente, que também fala da ideologia do progressismo, o progresso. E, por fim, Christopher Boutin, terceiro coordenador do Dicionário do Progressismo, que eu mais uma vez tenho aqui, e que é professor e historiador e que escreveu livros, entre outros, coordenador do Dicionário do Progressismo. E mais alguns tomos. Dito isto, vamos então ao assunto. Este Dicionário do Progressismo, de facto, explicita, com várias definições e com toda a história cronológica, dentro da história das ideias, do que significa quando nós falamos do progresso, do progressismo, dessa ideologia que começa como progresso e se torna uma ideologia. Portanto, desde há muitos séculos que têm sido feitos esforços gigantescos, feitos pelo próprio homem, de implantar uma ideologia única de pensamento progressista na sociedade. Principalmente na história da civilização ocidental, culminando, portanto, no século das luzes, não é? Principalmente no século XVIII e XIX, onde as ideias das luzes vão, de facto, ter um impacto muito grande nesta ideologia das luzes. Então, podemos dizer que distinguimos 2 grandes grupos na sociedade. Sempre 2 grandes grupos, independentemente da linha, do eixo político da história das ideias entre esquerda e direita, mas nós distinguimos 2 grandes grupos, que são os chamados conservadores de um lado e os chamados progressistas de um outro. Muitas vezes temos visto, ao longo de toda a história, e principalmente nos meios de comunicação, principalmente os meios de comunicação social, de que os progressistas são sempre vistos como os bons e os conservadores são sempre vistos como os maus. Tem sido sempre esta a narrativa, a retórica que tem vindo até às nossas casas, não é? Diretamente das televisões e muitas vezes até nos próprios jornais, nas próprias rádios, nas próprias revistas, enfim, toda essa comunicação que nos faz crer que o progresso, que os progressistas são os bons em nome da humanidade e em nome do homem e que os conservadores, os mais tradicionalistas, seriam então
os maus, os atrasados, os reacionários, aqueles que impedem o avanço da civilização. É assim, desta forma dualista, tem sido posto, portanto, digamos assim, dentro da história das ideias. E vamos agora ver no dicionário do progressismo, vamos ver como tudo isso é tudo uma falácia, como tudo isso não passa de uma quimera, de uma utopia, não é? Digno no livro de Thomas Morus, não é? De uma utopia completamente construída para enganar, e muitas vezes essa utopia só beneficia de facto quem tem o poder financeiro e nunca as populações. Vamos ver a noção na história do progresso. É mais ou menos a partir do século XIX que aparecem os chamados republicanos progressistas, portanto nós estamos a ver em França, onde praticamente nascem as ideias políticas na Europa e no Ocidente, onde vão ser chamados os republicanos progressistas, que vão ser os primeiros, portanto, a falar de um progresso sempre para a frente, um progresso em desenvolvimento. Vão ser, e, portanto, esses progressistas não eram nem de esquerda nem de direita, apenas reclamavam esse progresso tecnológico. Depressa vai surgir um grupo, portanto, esses progressistas, pela mão da Méline, depressa se vai converter nos chamados primeiros comunistas franceses das comunas em França, que se vão eles depois reclamar também desse progresso do homem sempre para a frente. Seguido depois da entrada da Igreja Católica no seu catolicismo social, um catolicismo de esquerda, que vão ser chamados os católicos progressistas, que também eles, depois mais tarde no século XVIII e XIX, se vão reclamar do progressismo. Chegando até aos dias de hoje, em que podemos ver no partido En Marche, de Emmanuel Macron, toda a ideia de um projeto progressista, tecnológico e tecnocrata, sempre para a frente, no próprio nome da palavra do partido, não é? En Marche, que quer dizer em marcha, não é? Sempre para a frente, vemos uma certa ideia de que tudo tem que caminhar sempre para uma direção, sempre um objetivo tecnocrático e um objetivo tecnológico, e para isso nada se pode opor a esta marcha, a esta ideia, e nós vemos isso perfeitamente no partido de Emmanuel Macron, e também vemos isso em outros partidos, vemos isso em Justin Trudeau, por exemplo, no Canadá, também podemos ver isso no Partido Democrata norte-americano, não é? Já no tempo de Obama, de Hillary Clinton e agora de Joe Biden, vemos perfeitamente essa ideia desenfreada do progressismo à frente do próprio valor humano, à frente de todas as coisas, não é? Continuando sempre baseado no dicionário do progressismo, não é? Que eu vou recapitular os seus três autores, Olivier Dard, Frédéric Rouvillois e Christopher Boutin, podemos então chegar à definição das palavras. A própria palavra progressismo, que vem da palavra progresso, do latim progressus, que significa uma ação, portanto, uma ação de avançar. Ação de avançar num sentido para a frente, passo a passo, num sentido de desenvolvimento. Sempre o desenvolvimento por meio de uma ação que pode ser tecnológica, pode ser financeira e económica, pode ser política também, mas sempre, e filosófica principalmente, dentro da história das ideias, sempre um ato, uma ação de avançar. Portanto, na origem, na ideia do progresso, que aparece primeiro, portanto, voltando atrás no tempo, no século XIV, e depois com o chamado Rei Sol em França, não é? Que depois se vão começar a desenvolver com esse rei absolutista, mas que vai abraçar as ideias, as primeiras ideias progressistas. Portanto, Luís XIV vai abraçar as ideias progressistas como mais nenhum outro rei. E isto vai culminar até 1680 na famosa querela dos antigos e dos modernos. E eu aqui vou apresentar dois livros que eu já fiz a apresentação no meu canal. O grande famoso livro de Marc Fumaroli, La Querelle des Anciens et des Modernes, portanto, um ensaio muito interessante da querela dos antigos e dos modernos, que nos explica justamente
toda esta ideia, de facto, de que o progressismo se começou a opor a tudo o que era conservador e tradicional aqui neste tomo, que é um calhamaço bastante grande aqui na versão bolso, mas que nos fala em todos os pormenores desta querela dos antigos e dos modernos, e também o clássico, que eu também já fiz a apresentação no meu canal, de Paul Hazard, o grande clássico, A Crise da Consciência Europeia, 1680 e 1715, que precisamente nos fala sobre esta querela e que nos explica que, muito bem essa introdução, de que até então se pensava como Bossuet e de repente se começou a pensar como Voltaire. Portanto, aqui, muito bem, A Crise da Consciência, 1680 e 1715. Dois grandes livros incontornáveis para percebermos como nasce o progressismo na sociedade ocidental e como vai culminar no marxismo, no socialismo e na nova esquerda, em todas essas ideias que nós hoje vemos, como é que é essa ideia do progresso. Então, como eu disse, no final do século XV e XVI, em 1780, com a querela dos antigos e dos modernos, cristalizando-se depois nas luzes, chegando a 1789, na famosa Revolução Francesa, nas luzes, com o pensamento, principalmente o pensamento de Condorcet, 1743-1794, que foi um dos principais cientistas políticos, influenciadores e pensadores girondino, homem de Estado e precursor da instrução pública francesa, e foi o inventor da matemática social, e que no plano das ideias teria anunciado o positivismo de Auguste Comte. Este Condorcet vai explicar no seu esboço um quadro histórico do progresso do espírito humano, a influência já do progressismo na história das ideias. Portanto, como já esses autores estavam a impulsionar o progressismo para a frente. E vamos ter, claro, a importância de Saint-Simon e o saint-simonismo, que vai culminar no socialismo, e principalmente o socialismo parlamentar e o socialismo fabiano, essa mistura de socialismo parlamentar com o socialismo fabiano, que hoje muito bem representado no Partido Socialista Português, essa ideia de sempre o progresso à frente de tudo. A distribuição e o progresso, não é? A distribuição da renda e o progresso são os dois grandes braços armados do socialismo parlamentar, do socialismo fabiano, que tem como símbolo a tartaruga, precisamente por ser um animal que avança muito devagar, muito progressivamente, não é? Como todas as coisas se vão encaixando. Portanto, tudo o que respeita o homem na história tem tendência para evoluir em melhoramento, nos diz Frédéric Rouvillois no seu livro A Invenção do Progresso. E depois, claro, chegamos à perfectibilidade do género humano de Jean-Jacques Rousseau, com o seu bom selvagem, com as ideias de Kant no plano filosófico e político, não é? Como chamada paz perpétua e o mundo, o primeiro mundo globalista, não é? A idealização de Emmanuel Kant da sua primeira grande globalização do género humano, em que depois, portanto, podemos dizer que Kant, Condorcet são os dois grandes arautos do progressismo, os dois primeiros grandes homens do chamado progressismo, que vão, portanto, influenciar toda a sociedade ocidental. Portanto, há um senso da história na história do homem, portanto, o dicionário do progressismo, e que vai criar o chamado perfeccionismo, ideia de perfeição do homem. Ou seja, contra a própria ideia da Bíblia de que o homem seria um homem decaído com o pecado original. Esta idade de perfeccionismo, a ideia de perfeição do homem, que vai, portanto, anular tudo o que foi antigamente feito, não é? Todo o tradicionalismo conservador da ideia do homem caído da própria palavra, não é? Palavra bíblica, e vai criar um novo homem perfeito, sempre marchando para a frente, que vai criar a doutrina do movimentismo, a chamada doutrina, que nasce em França também, do movimentismo, a ideia do movimento na história, sempre perpétuo, ou seja, o que é novo é sempre melhor do que é antigo. Isto vai se refletir na arte, na música,
no teatro, no próprio cinema, em tudo nós vamos ter essa ideia sempre de que o que é novo é melhor que o antigo. Experimentem chegar ao pé de um jovem hoje, de 17 anos, e falar em música dos anos 80, por exemplo. Ele não vai querer saber disso, porque ele vai querer aquilo que ele está neste momento na sua geração, não é? A receber. Não é? Estamos a falar em termos de exemplos de música, não é? Então, sempre o que é novo, e as próximas gerações, daqui 20, 30 anos, portanto, vão rejeitar sempre o que foi no passado e abraçar sempre o que é novo. Portanto, a tendência do progresso é incutido nas várias áreas da sociedade, não é? Que era uma coisa que não existia nos séculos passados. Isto foi uma ideia que foi incutido por meio da comunicação, não é? Em várias áreas, comunicação social, em várias áreas, das artes, da música, como eu disse, da cultura, da literatura, a própria literatura também, o que é novo, o que é contemporâneo, é sempre melhor que o antigo. Tudo isso, essa ideia de movimento para a frente, que vai ser chamado em França de Sociedade Líquida, um livro muito, muito importante que foi escrito, que nos fala dos fluidos devem se sobrepor sobre os fixos, sobre as mantras tradicionais. Portanto, é sempre a ideia da sociedade líquida, uma sociedade muito bem representada em Emmanuel Macron, em Justin Trudeau, como eu disse, na própria Ursula von der Leyen. Representam todas essas pessoas, representam de facto nossa iniciativa liberal em Portugal, não é? Muito bem representado por essa ideia de que o progresso é superior a todo o resto, não é? Portanto, esse perfeccionismo pretende impor o paraíso na Terra. Vejam bem, este perfeccionismo impõe o paraíso na Terra. Não existe um céu e um inferno, não existe um céu vindouro depois da morte, nada disso existe. Existe é a perfeição que vai ser atingida na própria Terra, não é? Segundo esses autores. Contrária ao homem perdido e decaído da Bíblia. Portanto, o livro de Michel Geoffroy, O Crepúsculo das Luzes, Le Crépuscule des Lumières, nos fala perfeitamente desta ideia de que, portanto, o progresso se sobrepõe a tudo o que é tradicional, inclusive à própria religião. Então, o progresso do paraíso na Terra, não há pecado original, já não há pecado original, e a sociedade é a própria sociedade que deve ser, portanto, a própria sociedade que traz a corrupção, e ela deve ser, então, digamos assim, lavada desta corrupção por meio da técnica e do meio financeiro. São as duas grandes ideias desses tecnocratas, não é? Que eu chamo de tecnocratas, adeptos desse progressismo, não é? Portanto, o homem é portador do progresso. Emmanuel Macron, dito de Emmanuel Macron, explica que suas ideias se opõem aos nacionalistas, aos conservadores e aos tradicionalistas. Então temos os bons, os progressistas, e temos os maus, os tradicionalistas, os conservadores. Temos uma bipartição dentro da história das ideias, segundo a perspectiva destes autores. Muito bem aqui também descrito no dicionário do progressismo. Portanto, essas ideias são ideias ideológicas. Construir o paraíso na Terra, o grande templo universal da humanidade, de que as lojas maçónicas se reivindicam muito bem, não é? O grande templo universal da humanidade, sempre em construção, não é? Estas ideias que vêm de 1789 das Luzes, e como vimos, vêm já muito antes até, da canela dos antigos e dos modernos, da própria dicotomia que uma vez disse aqui num vídeo, que teria vindo já no tempo de Luís XIV, que em Paris, o rio Sena, que passa praticamente no meio de Paris e que divide Paris em duas grandes áreas, a área direita e a área da esquerda. A área esquerda seria a área dos progressistas e a ala direita seria a ala dos conservadores. Já nessa altura, no século XIV, não é? Podemos então ver, portanto, estas ideias que já vêm de há muitos séculos atrás, mas que se, digamos assim, metamorfosaram em novas ideias que irá dar ao chamado ultra-homem. O tecnoprogressismo, a ciência torna-se o novo Deus na Terra. Portanto, o homem se vai tornar imortal, não é? Um pouco como a serpente que se virou para Eva, não é? No jardim e disse: sereis como deuses, não é? Logo a primeira coisa que a serpente sempre, não é?
ela própria a portadora deste progressismo, não é? Desta ideia de que o homem se torna Deus, não é? Porque é isso, o grande resumo do progressismo é o homem se torna o próprio Deus, não é? Então, o que é que vamos ter? Vamos ter várias áreas da biologia, a tecnologia, que vão criar várias áreas dentro a própria área da informática, não é? Do numérico, as próprias áreas biológicas, como o eugenismo e todas essas transformações, não é? Então, tudo isso vai culminar também no liberalismo, não é? Do século XVIII, muito bem, digamos assim, encarado com o progressismo, que vai ter uma relação muito grande com o progresso no livre mercado, desenfreado, o consumo sem fronteiras e sem limites, que é isso que se vai tornar este neoliberalismo, este hiperliberalismo, que vai abraçar o tecnocientifismo, vai se tornar um progressismo, não é? Completamente tecnológico e desenfreado, que visa passar por cima de tudo e de todos. Não há leis éticas e morais que possam sobreviver perante este avanço colossal deste progressismo. Portanto, temos o consumo e o mercado como os novos dogmas. O consumo e o mercado vão ser os novos dogmas, os novos, digamos assim, líderes religiosos do século XXI. Então, o tecnicismo torna-se assim totalitário, abrange a vida completa de todos os cidadãos, sejam eles quais forem, onde estiverem e quem forem. A ditadura tecnocrática, a técnica, substitui o político. Portanto, o político, que muito bem tínhamos até aí, é completamente substituído pela técnica, não é? Essas ideias, portanto, são ideias evolutivas que têm vindo a serem, portanto, postas dentro da história das ideias, não é? Portanto, a ideia errada de Rousseau de que é a sociedade que corrompe no seu bom selvagem, mas não, podemos dizer que a sociedade composta de famílias é tão antiga quanto o próprio homem. Começa aqui o erro em Jean-Jacques Rousseau no Bom Selvagem, que vai criar este socialismo tecnológico que pretende ser uma ciência da sociedade, vejam bem, uma matemática da distribuição. E é muito curioso agora com esta história desta transferência destes 125 euros, como eu costumo dizer, que é mesmo a imagem do que é o socialismo globalista, não é? E que nos pode estar a preparar, isto pode ser uma grande preparação para o chamado rendimento único universal que estes tecnocratas globalistas querem impor na humanidade, não é? Portanto, tudo isso é uma preparação muito progressiva que nós estamos a ver na sociedade para habituar as pessoas a deixarem de trabalhar e começarem a depender completamente de um poder centralista, recebendo sempre, porque é muito mais fácil assim controlar as pessoas, não é? Porque quem for dissidente corta-se logo o rendimento e praticamente vai ser uma obrigação de toda a gente ter que concordar com este pensamento único, não é? E esta história dos 125 euros é um pouco a mesma história que as restrições por causa de quando tivemos a pandemia, não é? Tudo isso é para preparar as massas pouco a pouco, porque isto é tudo muito progressivo, não é? Esta agenda é toda progressiva e é tudo para preparar as pessoas. Então temos a ciência que se torna ideologia. Os novos inquisidores, os padres do século XXI, os cientistas e os tecnocratas. Não há espaço para Deus, segundo estes ideólogos do progressismo. Isto é muito bem explicado no intelectual Pierre Bourdieu, que explicava a vingança da tecnologia sobre o homem. O homem cria a tecnologia e a tecnologia se vinga contra o homem. A extrema esquerda, vinda de Deleuze e de Guattari e de alguns filósofos no mais 68, que depois transmigrou, digamos assim, para os Estados Unidos, se reivindicam deste progressismo, dos primeiros iniciais do progressismo, não é? Quando começa, portanto, sempre estas ideias em França, a ideia do progresso. Tudo o que a técnica permite, porque não? Por que não? Por que não desenvolver? Não há limites para a ciência. A ética e a própria moral
foram ultrapassadas pela ciência que se torna dogma. O homem que quer ser o próprio Deus, que quer viver eternamente, que quer se fundir numa máquina, o transhumanismo, não é? O chamado o homem tecnocientífico, o novo dogma do século XXI. Como eu disse, o progresso desenfreado da técnica e do consumo. Não há limites para o progresso, sobretudo no campo moral. Meus amigos, este livro, o Dicionário do Progressismo, nos explica com as definições das palavras, nos explica por meio da história, no espaço e no tempo, no meio cronológico, como foram surgindo essas ideias. Já vimos aqui alguns grandes ideólogos, não é? Principalmente, podemos dizer, Condorcet e alguns que foram aos poucos, e todos os filósofos franceses das luzes, que foram introduzindo na própria Europa, em França e na Europa, depois espalhou-se pela Europa toda, não é? Até a Alemanha, até a Inglaterra, até o próprio Portugal. Todas essas ideias que foram abraçadas pelos reis por essa altura, como sendo sempre o inovador, não é? O próprio rei da Rússia, o Alexandre I, foi um grande, digamos assim, um grande partidário destas ideias. Ele queria ocidentalizar a Rússia, não é? E via no progresso, nas ideias das luzes, e no progresso, portanto, via de facto algo de fantástico, não é? Madame de Staël, que tinha alguma correspondência com este com este czar da Rússia, portanto, falava muito sobre, portanto, as ideias do progresso e como o progressismo já nessa altura tinha um impacto muito grande no homem. E o que é que tudo isso originou? Portanto, essas fases todas, não é? Vindas do rei Sol, Luís XIV, indo para a querela dos antigos e dos modernos, do rio Sena, não é? Da direita e da esquerda, da querela dos antigos e dos modernos, dos filósofos das luzes e, portanto, da Revolução Francesa, que vai culminar nas ideias marxistas, das primeiras ideias socialistas, digamos assim, fabianas e parlamentares em França e na Europa, e depois na Alemanha com as primeiras ideias marxistas que vão migrar para a Rússia, não é? E que vão criar o comunismo de 1917, que depois vão dar origem ao neomarxismo e às novas escolas de Frankfurt e do Instituto de Pesquisa Social, e também das ideias gramscianas do controle do tecido social, não é? De António Gramsci. Tudo isso depois vai culminar na nova esquerda, que se vai transformar aos poucos com os filósofos portanto, digamos assim, do pós-modernismo, não é? Os pós-estruturalistas e desconstrucionistas, Jacques Derrida, Michel Foucault e, portanto, Jean-François Lyotard, todos esses filósofos, que ainda houve mais, não é? Uma série deles, da chamada French, digamos assim, French Theory, que depois vão para os Estados Unidos, por volta dos anos 60, na Revolução dos Campos, e depois culminando no Maio 68, que depois até hoje vão formar esta ultra-esquerda que se transformou num ultra-progressismo wokista, completamente desenfreado, em que o homem deixou de ser homem, a mulher deixou de ser mulher, a tecnologia passou a ser mais importante que o próprio homem, o próprio planeta passa a ser mais importante que o homem, todas as ideias são viradas de cabeça para os pés, dos pés à cabeça, tudo é completamente, digamos assim, virado ao contrário, como eu costumo dizer, e tudo isso leva à loucura do progressismo que temos hoje, do ódio contra o próprio homem, do homem que odeia-se a si próprio, do homem desconstruído, que já não tem identidade, já não tem raízes, já não tem história, já não tem um próprio local de nascimento, já não tem nada, um homem sem fronteira, cosmopolita, consumidor desenfreado, que já não tem praticamente, já não tem género, não é? Vale tudo, já não há família, já não há nada. Tudo isso é a completa desconstrução da humanidade, desconstrução do Ocidente, dos grandes pilares do Ocidente, não é? A saber, portanto, a filosofia da Grécia Antiga e as ideias da Grécia Antiga, junto com o direito romano administrativo, com as grandes ideias cristãs que vão buscar raízes
nos hebreus, não é, do Antigo Testamento, que forma a tradição espiritual cristã, são os grandes pilares da civilização ocidental que vão ser desconstruídos, são estas as palavras, em várias áreas, na filosofia, na literatura, nas artes, no teatro, na música, em todas as áreas, tudo isso vai ser desconstruído em nome do progresso, em nome do bem comum, em nome do planeta, em nome de uma sociedade colectivista. Tudo isso vai ser desconstruído, sempre para o bem de todos, não é? Mas torna-se uma tecnologia desenfreada, completamente inimiga do próprio homem, que está a destruir todos os alicerces. E, meus amigos, aqui, acabando o vídeo, não é? Que já estamos praticamente no fim, quero aqui dizer que não se consegue perceber as ideias, dentro da história das ideias, se nós não estudarmos as filosofias, as ideologias, as ideias que estão por trás, os primeiros ideólogos, os homens que apareceram na história, que foram, portanto, desenvolvendo estas ideias, que vão sempre avançando, não é? Uma geração avança para outra, que rejeita a antiga, até no plano da filosofia é assim que se passa, não é? Quando novas, digamos assim, ideias filosóficas surgem, geralmente é sempre uma resposta às ideias antigas, não é? As ideias que estavam antes, não é? E vai-se andando assim sempre para a frente. E, meus amigos, eu creio que aquilo que está escrito na Bíblia, que diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicará, nos últimos tempos os homens serão egoístas, avarentos, inimigos do próprio bem, inimigos dos pais, filhos inimigos das mães, mães inimigas dos filhos, pais contra mães, mães contra pais, famílias contra famílias, povos contra povos, nações contra nações. O homem será completamente, jazerá completamente na iniquidade. Eu creio que essas palavras é justamente esse processo evolutivo do progressismo que nós estamos a ter, que vai culminar precisamente nisto que a própria palavra de Deus nos explica, não é? Que nos últimos tempos o próprio homem já não terá características nenhumas da imagem de Deus nele. Será um homem completamente desconstruído, completamente dissolvido, completamente destruído pelo seu próprio ego, pela sua própria técnica, pelo seu próprio, digamos assim, pelo querer ser ele próprio Deus, não é? Sereis como Deus, não é? A primeira palavra da serpente para Eva e Adão, não é? Sereis como Deus. E é exatamente isso que está a acontecer. Espero que tenham gostado. Meus amigos, nós conservadores, nós que defendemos os valores, normas e padrões, que defendemos o que é tradicional, o que é conservador, o que é, de facto, também somos a favor da inovação. Nós não somos tecnófobos, não somos contra a tecnologia, desde que ela seja empregue de forma correta, desde que a tecnologia esteja ao serviço do homem e não o contrário, o homem ao serviço da tecnologia. Meus amigos, espero que tenham gostado mais deste vídeo. Um abraço e até uma próxima.